Viva Cultura está de volta ao cemitério São Bento, desta vez com ênfase no patrimônio histórico e não somente na arte tumular. É isso mesmo, a Secretaria Municipal de Cultura está trabalhando na manutenção de 11 túmulos deste cemitério após o tombamento por parte do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, o CONFARA. 2 deles estão em fase de revitalização e para isso foi realizado um laudo que apontou a importância histórica e também a necessidade de preservação desse e outros túmulos aqui do cemitério São Bento. E para falar um pouco mais sobre tudo isso, nós conversamos com a Tereza Telaroli, que é secretária municipal de cultura aqui da cidade e contou um pouco desse processo para nós. Vamos lá? Tereza, quando a gente fala em preservação do patrimônio, é muito difícil a gente pensar na preservação dos túmulos, né? Então conta pra gente um pouco da importância disso. Essa dificuldade vem pelo fato de que a gente associa o cemitério com a dor. Mas se a gente consegue se distanciar desse momento, a gente percebe que o cemitério ele é um retrato muito fiel do tecido social de uma cidade, de uma comunidade. Então, a partir disso, você entende que preservar túmulos é preservar um pedaço importantíssimo da história da comunidade. Assim como a gente preserva, tem a preocupação de preservar casas, ruas da cidade, a arborização, enfim, documentos. No cemitério a gente faz essa mesma coisa. Você tem a detecção de patrimônios que retratam a memória e aí, a partir disso, você vai ver o que precisa ser preservado e tomar as providências nesse sentido. Tereza, e aqui no cemitério São Bento foram tombados 11 túmulos pelo Conselho do Patrimônio Histórico, né? Como foi feita essa escolha? Por que foram esses os túmulos os escolhidos? Como é que foi esse processo? Então, esse foi um processo muito longo, começou em 2011, quando naquele momento a gestão do município começou um processo de desapropriações e demolições, com o critério apenas da antiguidade, para decidir. E aí o Conselho se reuniu naquele momento e mapeou e definiu esses 11 túmulos como alvos, né, da necessidade de preservação. Só que é um processo que começou ali e ele se estendeu até agora, o ano de 2017, 2018, já numa outra gestão do próprio Conselho, do próprio CONFARA, que é o Conselho Municipal de Preservação. E aí nós decidimos ali, né, a Secretaria de Cultura, a Coordenadoria de Patrimônio, pedir um laudo técnico, né, um projeto que fizesse esse mapeamento da real relevância desses túmulos inicialmente indicados. Foi um processo que se estendeu por 6 meses, uma empresa que nós licitamos e de técnicos, né, e que identificou que realmente esses 11 túmulos eram relevantes para a história do município e mapeou também a existência de outros túmulos que potencialmente podem vir a interessar para a preservação do patrimônio do município. Além da restauração do túmulo do Antônio Joaquim de Carvalho, do Coronel, também temos em fase de restauração o túmulo do Paulo Cruz. Tereza, conta um pouco pra gente do orçamento e também do cronograma para o restauro dos outros 9 túmulos. O investimento que a gente fez nesses 2 túmulos iniciais gira em torno de R$17 mil para o trabalho nos 2. Não é uma recuperação simplesmente, são técnicas de restauro, tanto é que a empresa que está cuidando disso é especializada, trabalha no Brasil inteiro com restauro, então é um investimento pequeno, se a gente parar para dimensionar. Nós estamos intervindo primeiro naqueles que precisam de medidas emergenciais, aqueles que estão sofrendo mais pelo desgaste do tempo.
além desses 11 túmulos, existe a perspectiva de outros se somarem a esses que já foram tombados? Sim, a gente trabalha com essa perspectiva de ampliação. Então, por exemplo, você tem aqueles túmulos de relevância cultural, que são aquelas grandes personalidades locais que estão repousando aqui, né? Você tem aqueles túmulos que são curiosos, que despertam a curiosidade pública. Você tem os túmulos que depositam a fé, que são os chamados milagreiros. Túmulos que têm relevância artística, inclusive, sob o ponto de vista das esculturas. Então você tem um tecido de variáveis aí que podem e serão contempladas nas análises. Até porque a ideia do tombamento e da preservação do patrimônio, ela é um pedaço de um projeto mais amplo da Coordenadoria de Patrimônio Histórico, né, Dani? No sentido da gente criar percursos, né, da gente criar trajetórias, desenvolver projetos ligados à memória e ao patrimônio cemiterial que contemplem outros circuitos de preservação da memória da cidade, que dá para a gente reproduzir nesse microcosmos do cemitério São Bento. Então é uma história que está em aberto. Interessante, né, Dani? Tudo isso nos permite conhecer um pouco mais sobre quem construiu e fez parte da história passada da nossa cidade. Além disso, a interpretação de cada arquitetura tumular nos traz muita informação, como a gente destacou no programa passado, desde informações artísticas até a diferença de classes entre as pessoas. E preservar tudo isso significa preservar a nossa história, preservar a nossa cultura e preservar muita arte presente aqui. Um importante trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e pelo Conselho aqui nesse grande museu a céu aberto. Opa, tá sabendo que estão abertas as inscrições para o concurso de produções audiovisuais que vai integrar a 8ª Mostra Wallace Leal Valentim Rodrigues? Pois é, a mostra acontece entre 10 e 14 de dezembro e o edital completo você pode conferir no site da Prefeitura de Araraquara na aba Editais da Cultura. Corre lá!